Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Este é o canal Família EBD, conectada com você. Neste vídeo, vamos ouvir a leitura da lição desta semana. Portanto, aumente o som e boa leitura. Lição 4. Quando a criatura vale mais que o Criador. Texto áureo. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1 verso 25. Verdade prática. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 1 verso 18 a 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Introdução. A soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em autoidolatria. O coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus, 2 Timóteo capítulo 3 verso 4. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas, Romanos capítulo 1 verso 18. Primeiro tópico, o desprezo à verdade. Primeiro ponto, a impiedade e a injustiça. O termo a impiedade é a tradução do grego azebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse, Salmos 36 verso 1, Judas capítulo 1 verso 14 e 15. Já o vocábulo a injustiça vem do grego adikia e significa a sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo, 2 Pedro capítulo 2 verso 15. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada, Romanos capítulo 1 verso 18, sua idolatria, o culto à criatura, Romanos capítulo 1 verso 19 a 23, a perversidade e a depravação moral, Romanos capítulo 1 verso 25 a 32, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina, Romanos capítulo 1 verso 19 e 20. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana, 1 Timóteo capítulo 4 verso 2. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador, Romanos capítulo 1 verso 21. Segundo ponto, a insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador, Romanos capítulo 1 verso 19 e 20 parte A. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina nem de seu eterno poder, Romanos capítulo 1 verso 20 parte B. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus nem lhe rende graças, Romanos capítulo 1 verso 21 parte A. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino, Gênesis capítulo 3 verso 5. Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria,
Tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Romanos capítulo 1 verso 21 parte B. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Romanos capítulo 1 verso 22 a 25. Terceiro ponto: o culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira, Efésios capítulo 2 verso 3, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles, a impureza sexual e a degradação do próprio corpo, Romanos capítulo 1 verso 24. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens, Romanos capítulo 1 verso 18. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Romanos capítulo 1 verso 25 parte A. Assim, na religião os seres criados passam a ser cultuados, nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus, na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Romanos capítulo 1 verso 25 parte B. Segundo tópico, a revolução do pensamento humano. Primeiro ponto, renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental, entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789, Revolução Francesa, a visão teocêntrica, em que Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tomava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim, surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. Jó capítulo 20 verso 25 e 29. Nesse sentido, a revolução científica e literária, que se deu a partir do Renascimento, contribuiu para o surgimento do humanismo. Segundo ponto, humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores, e não o Criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade, Deuteronômio capítulo 6 verso 1 a 9, que antecedem muitos direitos que apareceram nos tempos modernos. Destaca-se, ainda, que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero, Gálatas capítulo 3 verso 28. Terceiro ponto, Iluminismo e pós-modernismo. O Iluminismo surgiu na Europa, entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a Igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser a sólida e passou a ser a líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se a relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado.
Deixe o like e se inscreva no canal Família EBD. Terceiro tópico: tipos de auto-idolatria. Primeiro ponto: idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Êxodo capítulo 20 verso 3 a 5. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, Hebreus capítulo 1 verso 2 e 3, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado, João capítulo 8 verso 34. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, e amante de si mesmo, avarenta, e amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, e hedonista, e amante dos deleites, 2 Timóteo capítulo 3 verso 2 a 4. Desse modo, uma pessoa não regenerada terá a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo, Lucas capítulo 18 verso 11. Ela também anseia por reconhecimento e de modo ilícito, busca estar sempre em evidência, Lucas capítulo 22 verso 24 a 26. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo, não do homem, João capítulo 3 verso 30. Segundo ponto: idolatria no coração. O coração se refere às emoções, a vontade é ao centro de toda a personalidade, Romanos capítulo 9 verso 2, Romanos capítulo 10 verso 6, 1 Coríntios capítulo 4 verso 5. Ele também é descrito como enganoso e perverso, Jeremias capítulo 17 verso 9, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez, Marcos capítulo 7 verso 21 e 22. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração, Ezequiel capítulo 14 verso 3. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações, Mateus capítulo 15 verso 8. Assim, quem não teme a Deus, traz a idolatria no seu íntimo quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração, Salmos 119 verso 11. Terceiro ponto: idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, Romanos capítulo 1 verso 27, imoralidade, Romanos capítulo 13 verso 13, NVI, e libertinagem, 2 Coríntios capítulo 12 verso 21, NVI. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual, Gálatas capítulo 5 verso 19. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito, Romanos capítulo 1 verso 26 e 27, 1 Coríntios capítulo 6 verso 15. É o altar da idolatria sexual edificado no coração, Marcos capítulo 7 verso 21. Então, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados, 1 Pedro capítulo 4 verso 3, NA. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: e vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Gálatas capítulo 5 verso 16, NA. Conclusão. A corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima de seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a auto-idolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina, Romanos capítulo 2 verso 8. Deixe o like e se inscreva no canal Família EBD.